A gente resolveu regravar uma fala a respeito do típico, estranho e neurodiverso. Por que a gente resolveu neurodivergente? A gente entendeu que a gente parou num determinado ponto que valeria a pena a gente continuar. Esse aqui é um roteiro que eu pensei, mas olhando bem, tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente poderia estender. Agradeço a vocês que estão me acompanhando pelo podcast. Gente, eu não esperava que tanta gente estivesse acompanhando pelo podcast. Nosso podcast está chegando a muitos locais, graças a você que está trazendo a informação, buscando a informação que vence o preconceito. Eu sou Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. Então, vamos aproveitar esse tempinho e vamos aprender e vamos discutir um pouco sobre uma perspectiva do autismo que muita gente não conversa. E aí, vale a pena. Você é diferenciado, você é diferenciada, você está aqui. Vamos falar. Gente, quando a gente fala sobre neurodivergente, primeiro a gente tem que deixar novamente claro a ideia é que quando a gente fala de neurodiverso, quando você traz Singer, que é uma australiana, acho que uma socióloga australiana, ela dizia que todos nós somos diferentes, ao ponto de sermos neurodiversos, um mundo tão neurodiverso. Ou seja, deveríamos olhar uns para os outros não como típicos e atípicos, mas como seres diferentes uns dos outros e ao mesmo tempo belos dentro da nossa própria natureza. Nossa, como isso é tranquilo, como isso seria o ideal de nós olharmos para as pessoas que hoje são ditas ou atípicas ou típicas ou estranhas e a gente observar ela é um ser humano, do jeito e da concepção que ele ou ela imagina. Mas nós fazemos julgamentos. Infelizmente, nosso cérebro ele é preparado para julgar, fazer julgamentos, inclusive parametrizar o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio e assim por diante. E aí fica muito mais fácil para essas pessoas e para todo mundo separar de uma forma mais dicotômica, né? Atípico, atípico. Ou seja, o que é atípico, assim, o que não é atípico é típico, né? Assim que se imagina. A partir do momento que a sociedade definiu o que é atípico, a sociedade automaticamente declarou o que seria típico, ou seja, normal. Então, se você faz parte do grupo atípico, você não é normal. Mas para Singer, sim. Então, você é normal dentro da sua natureza diferenciada de cada um, ou seja, somos todos diferentes. E aí a gente traz algumas ideias interessantes. Eu vi recentemente uma matéria a respeito de uma loja, não vou dizer o nome da loja, mas você só procurar no Google, é a polêmica da loja que não recebia pessoas com tamanho M, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Essa loja criou uma ideia, uma concepção, assim, a empresa ela vende para quem ela quiser. Então ela teve essa vontade, ela decidiu assim, a partir de agora eu só vendo roupas PP. Então, meu público são pessoas que performam PP, e PP vai ser somente as roupas que eu tenho aqui. E os manequins são PP e tamanhos para pessoas que são muito magras, que performam a magreza. São normais? São normais. São dignas que tem uma loja só para elas? Claro, por que não? Então, mas essa loja, além de só vender para pessoas que usam PP, os corredores, segundo a matéria, corredores, a porta de acesso também são para que pessoas que tenham uma performance maior, nem que seja por curiosidade, adentrem a loja. Ou seja, a loja não pode ficar feia com pessoas, feia entre aspas, porque pessoas que não performam aquilo que é idealizado pela loja estejam lá dentro. Ou seja, corredores lá dentro também são estreitos para que somente pessoas magras possam adentrar. E assim funciona o mundo para pessoas autistas. Parece que não, mas esse mundo não é preparado para receber o diferente, o estranho, aquele que de repente não performa a normalidade, a dita normalidade. Ou seja, assim como essa loja, que também tem muitos clientes, ela é riquíssima, tem vários locais, abrir lojas em vários locais, e ninguém questiona por que a loja tem essa posição estratégica, porque é uma posição estratégica, ela vende para quem ela quiser, como ela quiser, mas muita gente está lá comprando dessa loja porque essa loja vende a exclusividade, e a exclusividade vende mais do que o discurso social. Ou seja, você declarar-se normal é muito mais importante do que você se preocupar com pessoas que de repente não fazem parte da sua dita normalidade. Então, quando alguém pergunta por que nós temos tantas tretas assim, não é melhor que o mundo aceitasse as pessoas? É porque a gente dá muito valor àquilo que é exclusivo, àquilo que é normal, que foi feito para um grupo seleto de pessoas. Ou seja, a pessoa neurodiversa, enquanto ela foi encarada como uma minoria,
Por isso, inclusive, eu questiono chamar toda hora de minoria, porque na verdade, ao declarar minoria, você está inclusive se excluindo. É óbvio que em minorias são pessoas que estão lutando, inclusive juntas dentro de minorias, para poder ter o direito à fala, voz, visibilidade, audiência. Mas, contudo, ao declarar minoria, você também está relativizando e está muitas vezes tornando você menor nesse processo, e nesse processo você não é. Assim como o cadeirante, de repente, uma menina cadeirante, um rapaz cadeirante, aqui manda um abraço para a Isabelle, né, que lá de Santos, que faz um trabalho bem bacana. E então, eu falei assim, estava conversando com ela numa live essa semana, eu falei assim, uma menina cadeirante que usa órtese e prótese, mesmo que ela use PP, ela não consegue entrar nessa loja. Ou seja, mesmo que você queira fingir ser normal, você vai ser sempre estranho. Ou seja, essa loja não aceita. Essa loja que eu falo é a sociedade. É uma sociedade que finge que te acolhe. E aí quando você fala assim, você pensa na escola. A escola fala que inclui, mas não inclui. O máximo que a escola fala é integra. Ela permite que você entre. Mas você não consegue selecionar roupas porque as roupas são P. Elas não cabem em você. Então, quando você fala da escola, a escola não tem professores preparados para poder transformar a fala dele, que é uma fala muitas vezes que tem várias figuras de linguagem, para poder te atender que você entenda. Ou seja, seria difícil para um professor de sala de aula, ao invés de falar, hoje vai chover canivete, pensando que tem um aluno que tem uma leitura, um pensamento diretivo sobre assuntos, não entenda tão fácil metáforas, tem dificuldades de conexões para entender metáforas, ele entendesse, olha, chover canivete significa que vai acontecer uma coisa muito improvável, e continua a aula. Qual seria o problema do professor ou professora observar que existe um aluno que tem um comportamento de aprendizagem diferente? Ele não é estranho, ele só tem um comportamento diferente. Por isso que a gente muitas vezes vê pessoas autistas, inclusive chegando na faculdade, e dizendo que não são autistas, sobre o medo, o risco de serem julgadas. Por quê? Porque muita gente carrega a ideia da minoria. Não sou minoria que precise ter pena de mim, mas sou minoria porque eu existo e quero o meu local no espaço. E eu gostaria que você me respeitasse. Esse dia eu fui a uma reunião de pais e a convocatória da reunião de pais era a seguinte: convoco todas as mães atípicas para podermos conversar sobre a situação dos seus filhos. E eu estava lá, eu mais um pai. Aí a pessoa que estava puxando o assunto falou assim, olha, as mães, você, olha, pediram licença para o senhor, mas temos pais aqui, temos pais, temos tias, temos avós, então o senhor, por favor, coloca a gente aí na história. Ele pegou e ficou chateado. Não, mas eu estou falando, a gente quer ser visto. Então, esse lance de força, que a gente fala assim, acredito que era Foucault que dizia isso, uma relação de poder ela só existe quando existe resistência. Ou seja, aquilo que ele falava não nos contempla. Então a gente reagia e apresentou o argumento. E esse argumento chama-se relação de poder. Quando alguém coloca uma ideia na sua cabeça e você não tem como defender, e não é porque do argumento, seja pela força, pela riqueza, pelo dinheiro, por várias outras situações, você não consegue se defender, essa relação se chama violência. Por isso que quando um casal está brigando, o cara é muito forte, ou de repente ele que tem todo o dinheiro da casa, ele domina tudo, e ele fala que a mulher não pode fazer isso ou aquilo, e a mulher não consegue se defender, isso é uma relação de violência, isso não é uma relação de poder, porque ela não consegue se defender. Então agora, se ela estivesse trabalhando fora de casa, recebendo o seu salário, ou se fosse remunerado por que ela faz em casa, talvez ela respondesse e falasse, eu não vou fazer, faça você. E aí talvez não teríamos tantos casamentos, tudo bem. Mas, todavia, a gente precisa entender que relações de poder existem. E no caso do autismo, a gente precisa conversar. Por isso que eu fiz um roteiro. Uma outra situação que eu gostei nesses dias foi até interessante. Dentro do mundo, o parâmetro normal, eu estava mexendo uma coisa no carro, na garagem, estava subindo e tinha um motoboy esperando para entregar uma pizza de um vizinho do condomínio que eu moro. E ele estava lá cantando um rap ou um trap, alguma coisa assim, e ele estava cantando, estava bem empolgado. Por enquanto esperava a pessoa descer para buscar o bendito do lanche. E eu cheguei para ele e disse, só que você está cantando? Ele, estou cantando. Por quê? Tem algum problema? Você vê a reação da pessoa achando que você ia tripudiar ou você recriminar o fato dele estar cantando. Eu falei, mas o ideal fosse que você pegasse agora o seu celular, abrisse o áudio do seu WhatsApp ou de algum aplicativo e cantasse para você não perder essa letra. Normalmente as pessoas perdem grandes letras ou grandes insights porque não gravaram, não guardaram, deixaram para lá. Então, cara, vai lá, a próxima vez que tiver uma ideia dessa, vai lá, abre o seu celular, enquanto você espera o cara chegar para pagar o lanche, grava, fala lá, grava, e você vai chegar em casa, anota, porque talvez isso possa mudar a sua vida. Essa letra perdida não volta nunca mais. Ele olhou para mim assim, ele não esperava esse tipo de resposta. Então ele pegou,
pensei que ele não ia ligar, e aí ele pegou o celular e começou a cantar, e gravou e mandou a música para ele mesmo pelo aplicativo do WhatsApp. Aí o WhatsApp está fazendo propaganda de vocês, você está fazendo conexões para mudar a vida de pessoas. Então, e ele gravou, ele agradeceu, muito agradecido, muito obrigado pela dica, a partir de agora eu vou fazer isso. Então, ao invés de a gente ficar recriminando as pessoas, querendo que elas sejam normalizadas, não cante, aqui você não pode cantar, esse ambiente aqui não pode, aqui tem um monte de regras, você deveria estar esperando a pessoa do que ficar aí cantando, parece que você não está ligando. Quer dizer, tudo isso poderia ser dito, essa pessoa poderia estar esperando tudo isso. Inclusive a pessoa com deficiência, ela espera tudo isso, inclusive de você. Muitas pessoas com deficiência às vezes reagem de forma assoberbada ou aumentada, ou incrivelmente parecendo que elas são vítimas do processo, elas não são, porque elas já escutaram tanta coisa, inclusive de empresas como essa, que nega a entrada dela mesmo que ela tenha o perfil PP. Então, há muitas vezes as pessoas que sofrem, essas que são vítimas, não vitimizadas, mas essas que são vítimas de um processo, inclusive de adoecimento e de empobrecimento, elas acabam reagindo a você. E aí você tem que fazer o caminho inverso, apresentar para ela qual seria a solução. Pessoas autistas estão por aí precisando de sua ajuda. Pessoas que são diferentes de uma geração Z. E pessoas autistas podem ser também geração Z. Ou seja, nós poderíamos ter conflitos, situações subjetivas ainda dentro da condição autista adultas que tem mais a ver com a geração Z, as características da geração Z, do que propriamente do autismo. E situações do autismo, puramente do autismo, que as pessoas acreditam que seja frescura, ou que seja que tudo seja autismo, que essa pessoa está querendo alguma coisa. E voltando àquela pessoa que estava na faculdade, que prefere não ser dita como autista, eu não recrimino, porque muitas vezes, já escutei de amigos meus, e esses amigos falam assim, eu prefiro dizer para as pessoas, que as pessoas me achem estranho, mas típico, do que as pessoas saibam que eu sou atípico e a partir de agora eu vire motivo de chacota, ou seja, aquela pessoa que deveria ser um gênio igual aquelas performances de autistas na internet ou na televisão ou nas séries e assim por diante. E por fim, gente, eu queria terminar aqui que é uma coisa que a gente precisa dizer para todo mundo. O estranho, o atípico, o neurodivergente, o neurodiverso são conceitos, são perspectivas, mas muitas delas estão na relação que você faz com o mundo, com as pessoas. Tem muito a ver, então, quando Merleau-Ponty apontava que a percepção começa no corpo e termina no objeto, muita coisa que a gente sabe do autismo tem mais a ver com o que eu sei, da falta de informação, conhecimento ou vivência minha, do que necessariamente com o que essa pessoa faz. Muita gente por aí se passa por autismo e acaba complicando a vida das pessoas de fato autistas que querem de repente o espaço serem vistas sem preconceito e serem vistas como pessoas, inclusive típicas como a gente, dentro da sua neurodiversidade, então, ou neuroatipicidade, como qualquer um possa escolher. A pessoa autista deveria ser qualificada como pessoa sempre, não pessoa com autismo, mas pessoa autista. Essa ideia de identify first, que é a identidade da pessoa, que não pode ser suprimida dela, é muito mais clara e muito mais próxima da condição autista do que uma pessoa com autismo, pessoa portadora do autismo, ou coisas que nós escutamos por aí. Porque muita gente, ao falar do autismo, parece que essa pessoa não é uma pessoa. E não é porque ela não usa P, que ela não é digna de entrar na sua loja. Ou seja, a pessoa ser diferente não é questão que ela não possa viver. E muita gente força a barra para que as pessoas sejam iguais às outras. E ninguém, gente, nem típico quer ser igual a ninguém. E muita gente força a barra em tantas horas, 40, 30, inclusive falam por aí até de colocar mais do que 40 horas para as pessoas, para que aquelas pessoas sejam iguais. E necessariamente ninguém quer ser igual. A gente não fala que as terapias comportamentais são ruins, não, gente. Tem o seu valor e o seu local. Mas não é para moldar gente para ficar parecido com todo mundo. Porque ninguém quer ser igual. Nem o típico, nem o atípico. Tá bom? Até a próxima.